A gente acredita que o Sócrates ele tenha estudado filosofia natural, examinando as explicações sobre a natureza e o universo, até que a política chamou a atenção dele. A política, obviamente, na cidade-estado em que ele vivia, Atenas. Compreender o que somos seria o objetivo primário de toda e qualquer filosofia. E para que isso se fizesse claro, era fundamental que a própria vida fosse investigada. Então são 35 ou 36 diálogos ali e 13 cartas que são tradicionalmente atribuídas ao Platão. Só que esses documentos, eles são tema contínuo de controvérsia e discussão, tanto no que diz respeito à autenticidade, quanto no que diz respeito às discussões sobre a cronologia. Tenham isso em mente, que é uma discussão complexa, são especialistas trabalhando nisso há décadas, e a gente deve ter em mente que o Sócrates era um soldado leal e fiel. Tá? Ele era um defensor de Atenas. E o que significava nascer e viver em Atenas nesse período? Nascer em Atenas, na Grécia clássica, significava querer o melhor para a cidade. A polis era o objetivo. Logo, o amor de Sócrates por Atenas e pelo que ele considera a verdade é maior do que aquele que ele considera necessário para simplesmente continuar vivo. A verdade de Sócrates é a verdade da polis. Porque eu não estou falando da política como algo ruim. A política é algo extraordinário. O próprio Aristóteles dizia, o homem é um animal político. O problema é o que se faz com a política. A política se tornou uma negociata para o bem próprio e não para o bem comum. Se ela não é voltada para o bem comum, ela não é política. Isso é roubo, é corrupção, é desvio, é sacanagem. Isso não é política, é simplesmente mau caráter. No tribunal em que o filósofo foi julgado, tá, como era típico da época, a defesa ela sempre ficava por conta do réu. Mas, ao contrário do que muitos réus faziam na época, tá, o Sócrates ele não lançou apelos de misericórdia. Ele se recusou a fazer essa defesa, porque se ele fizesse esse tipo de defesa, o argumento ad misericordiam, né, esse apelo à misericórdia seria uma aceitação da denúncia. Mas apesar de toda a oratória do Sócrates, toda a capacidade que ele tinha de convencimento, tá, a atitude dele não foi suficiente para que ele fosse absolvido desse julgamento. Há indicativos de que o Sócrates era bem conhecido desde muito cedo, tá, com essas ideias todas, como uma figura sobressalente em círculos intelectuais até distantes de Atenas. Além disso, a origem diversa daqueles que assistiram os últimos momentos do Sócrates no Fédon, né, indica também que ele tinha discípulos e amigos em diversas cidades gregas de vários níveis. E tem outros que falam sobre Sócrates. Tá? Polístenes, por exemplo, diz que Sócrates foi morto porque ele ameaçou a democracia ateniense. E inclusive que ele apoiava o golpe dos 30 tiranos. É possível, mas nós não temos prova disso. O Polístenes coloca Sócrates, inclusive, como um reacionário. A partir daí, então, fica evidente que a própria arrogância, em geral, tá, ela se estrutura sobre crenças que são facilmente destruídas pela racionalidade crítica quando ela é aplicada. E a racionalidade crítica aplicada é, em essência, ciência. E se nós nos colocarmos à disposição desse conhecer, desse aprender, para estruturar, organizar, relacionar, adquirir sabedoria, nós vamos entender não só o mundo, mas também o nosso, talvez, né? Talvez o nosso próprio papel dentro desse mundo. O nosso lugar nesse mundo. E a nossa função, se é que ela existe. E a polis ateniense, ela era um espaço político e democrático que exigia uma participação política ativa do cidadão. E a formação desse cidadão devia se guiar basicamente pelos ideais da polis, da cidade. Portanto, conhecer Sócrates extrapola a mera noção do conhecimento geral. Conhecer Sócrates se faz necessário para que nós possamos assumir um papel integral de cidadania que não é nada mais do que o nosso mais puro direito. Enquanto as pessoas forem desiguais no conhecimento, elas estiverem iludidas pela realidade, a sociedade nunca vai ser equilibrada. Nesse caso, o cidadão ia ter um compromisso consigo mesmo, né? Porque ele reconhece a realidade, ele está vendo o que está acontecendo, ele sabe o que fazer, e ao mesmo tempo ele teria um posicionamento em relação à cidade, em relação à polis. O homem cidadão, quando ele conhece a si mesmo, ele dá regras e normas de conduta para si.
Mas, ao mesmo tempo, ele está educando o caráter para a virtude. Porque ele sabe o que é certo e o que é errado. E essa autonomia moral e ética, ela é necessariamente fruto da força da razão. Isso é racional. Logo, o homem que segue a razão, ele não vai deixar de praticar a virtude, a excelência, ou nesse caso, retomando a ideia, a arete política de Sócrates, o verdadeiro herdeiro intelectual dele, né, o Platão, ele aprendeu que os problemas da vida humana, então, devem ser resolvidos pela moralidade da aspiração e da busca de um ideal imutável de perfeição. O Platão tinha cerca de 28 anos, né, de idade quando Sócrates morreu. E ele continuou a escrever até mais ou menos 80 anos, né, quando ele faleceu. Né? Sócrates, ele entendeu que o problema do conhecimento, o problema da conduta e o problema da governança, na verdade, são dimensões múltiplas de um mesmo problema. O Sócrates encerrou a vida dele com palavras fortes. Ele disse no julgamento, concluindo o papel fundamental que ele tinha na polis, né? Enquanto eu puder respirar e exercer minhas faculdades físicas e mentais, eu jamais deixarei de praticar a filosofia, de elucidar a verdade e de exortar todos que cruzarem meu caminho a buscá-la. Portanto, senhores, seja eu absolvido ou não, saibam que eu não alterarei minha conduta, mesmo que tenha que morrer 100 vezes.